Queridos, nós iniciamos na última semana essa série de exposições pensando na primeira carta de João, debaixo desse tema, de uma fé real em meio a um mundo fake, um mundo cheio de filtros, um mundo cheio de diversionismo, de narrativas, onde as coisas estão cada vez ficando mais difíceis de serem identificadas, se são verdadeiras ou se são algum tipo de maquiagem. Hoje, praticamente ninguém, ao postar uma foto na internet, faz isso sem antes passar um filtrinho, né? Nem que seja para dar uma corzinha nas bochechas. E por mais que isso seja inofensivo, ou uma tentativa de nós tentarmos nos embonitar publicamente, esse é o retrato da nossa sociedade, em que as pessoas estão cada vez menos assumindo as marcas do corpo. Uma amiga nossa madrinha de casamento, a querida Helena Tanuri, disse uma vez a respeito da sua velhice. Ela diz: eu não escondo a minha velhice, eu não fico passando tanta maquiagem, botox e isso, aquilo. Ela diz: porque eu tenho orgulho da minha velhice, eu tenho orgulho da minha idade. As minhas rugas mostram a graça de Deus me conduzindo até o dia de hoje. Mas no tempo que nós vivemos, estamos cada vez mais mascarando nesse mundo, não só a nossa aparência, não só aquilo que vem exteriormente em nós, mas às vezes aquilo que percebem no nosso discurso, na nossa fala, palavras que não refletem de fato a sinceridade de um coração. É muito comum na nossa sociedade pessoas que não são mais sinceras. Primeiro porque não querem que outras pessoas invadam o seu espaço e de alguma forma tragam algum tipo de conversa, conselho, seja lá o que for. Então, se alguém pergunta se estamos bem, por mais destruídos que estivermos, estamos muito bem. Melhor impossível, porque não quero abrir o meu coração. E no mundo como esse, em que pessoas enganam pessoas, há um perigo ainda maior, de que nós estejamos enganados em relação à nossa própria fé, em relação à nossa própria esperança em Cristo, de vivermos apenas uma religião que não toca de fato a profundidade da nossa vida, mas apenas mais um compartimento da nossa vida social, mais um espaço ao qual nós frequentamos, mais um grupo de pessoas ao qual nós pertencemos, ou de alguma forma temos algum tipo de intimidade. Mas a fé acaba não sendo o alicerce pelo qual vivemos a nossa vida. Quando João escreve essa carta, e ele escreve para a igreja, para o povo de Deus, ele traz este interesse de que a fé seja tornada conhecida, de que possamos avaliar a fé, a nossa em primeiro lugar, ver se estamos de fato na fé, se a nossa fé não é uma projeção falsa, apenas de um coração enganoso, mas também de percebermos a fé no nosso entorno, principalmente em meio àqueles que falam em nome de Deus. Como eu disse na semana passada, João está escrevendo para um povo dentro de uma cultura onde os falsos mestres se multiplicavam e tentavam negar a fé do Evangelho e ensinar coisas que Jesus não ensinou, que os apóstolos não ensinaram. Conforme os apóstolos iam morrendo, só sobrou João, o último dos apóstolos vivos. Se multiplicavam as palavras e os ensinos que nada tem a ver com a ortodoxia da Escritura. Então João tem que trazer de volta: olha, presta atenção quem vocês estão ouvindo. Cuidado com o tipo de discurso que vocês estão ouvindo, porque há um perigo não só externo, de perseguições, de pressões externas, mas há um perigo interno, de termos uma fé que é pautada em algo que é irreal, que não é o próprio Cristo. Então nós vimos na última semana, nos versos iniciais, em que João fala que o Evangelho tem como alicerce, como fundamento, a historicidade da encarnação de Jesus, aquele que é desde o princípio. João vai dizer: nós vimos, nós ouvimos, as nossas mãos apalparam, Jesus é real, em meio a um mundo em que também se pensava em que a matéria é má, somente as coisas elevadas são as da mente, as coisas espirituais, as coisas místicas, a matéria é má. Então eles diziam: Jesus não pode ter encarnado, Jesus não pode ter sido corpo, Jesus parecia corpo. Se você visse Jesus caminhando pela praia, não ia deixar nenhuma pegada, ele só parecia. E João fala: não, gente, isso é bobagem, isso é besteira. Nós vimos, nós ouvimos de primeira mão, eu sou testemunha, eu estava lá, eu toquei, as minhas mãos apalparam, e é isso que eu trago para vocês. E João diz: esta verdade é necessária para que tenhamos comunhão, o entendimento da encarnação de Jesus, a historicidade de Jesus, não um conceito abstrato,
não meras projeções, não meros exemplos, mas a verdade de que Jesus encarnou, o próprio Deus que era desde o princípio, encarnou nesse mundo, é o fundamento do Evangelho. E ao entendermos isso, podemos ter comunhão com aqueles que professam essa fé, comunhão com os apóstolos que ensinavam essa fé, mas João vai dizer comunhão com o próprio Pai e com o seu Filho Jesus. O Evangelho é isso. O Evangelho está centrado em Deus. O Evangelho está centrado na obra de Jesus. O Evangelho não são as nossas performances. O Evangelho não tem nada a ver com aquilo que a gente pode fazer. Isso é resposta, isso é consequência. Quando nós falamos que ensinamos o Evangelho, nós estamos falando que ensinamos ética, moral, bons costumes, regras. Não é isso que é o Evangelho. E por aí afora tem se dito que o Evangelho seja rico, bonito, cheiroso, sem problema nenhum, com muito dinheiro na conta, sem passar por nenhuma aflição e dificuldade. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é a obra de Jesus. E uma vez que recebemos dessa obra de Jesus, isso vai afetar o jeito que a gente vive, o jeito que a gente responde. Então, santidade, generosidade, bondade, misericórdia, ação social, todas essas coisas são consequência de um coração que foi abraçado pelo Evangelho. Resposta, não é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia, e a notícia é: Deus se fez homem, se fez carne na pessoa de Cristo, e sendo carne, morreu a nossa morte e os nossos pecados, para que todo aquele que crê em seu nome tenha a vida eterna. E quando recebemos dessa vida, essa vida altera o jeito como a gente vive. Esse é o resumo de todo o livro de João. E João agora, a partir do versículo 5 que nós lemos, vai nos trazer alguns testes, para que possamos pensar se a nossa fé é uma fé real ou se é uma fé fake. Se a nossa fé é verdadeira ou é só um simulacro de fé. Ele começa no verso 5 dizendo: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, e não há nele treva alguma. João começa por esse ponto de partida, falando da natureza de Deus. João não diz que Deus traz luz. João não diz que Deus é apenas o autor da luz. João diz: Deus é luz. Este é o atributo, um dos atributos de Deus. É óbvio que ele está usando uma metáfora para descrever um dos atributos de Deus. Atributo este que fala da sua pureza moral, da sua santidade. Deus é verdadeiro. A luz está em oposição aqui com trevas, aquilo que não se consegue enxergar. Deus é esse que é puro em tudo, é verdadeiro em tudo. Logo, andar com Deus é andar sob a luz de Deus. E é muito interessante perceber que a Bíblia fala inúmeras vezes de que a palavra de Deus é a própria luz de Deus. Não é isso que diz o livro dos Salmos? A gente repete várias vezes aqui, em que ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Os mandamentos, os ensinos, a instrução de Deus são luz. E por que são luz? Porque partem de Deus, são de Deus. Andar na voz de Deus é andar de acordo com Deus, é andar na luz, é não andar cego, é não andar tropeçando, cambaleante. Então ele começa exatamente aqui, nesta definição: lembre-se quem é Deus, lembre-se do atributo de Deus, porque afinal, João vai dizer que o propósito do seu ensino, o propósito da sua carta, é que tenhamos com Deus e com Cristo comunhão, tenhamos intimidade, vivamos uma vida em comum com Deus e com Cristo. Então precisamos entender quem é Deus, quem é Cristo. E ele começa então dizendo que Deus é luz. E a partir de agora, ele começa a fazer alguns contrastes. Se você notar aí, os versículos pares e os versículos ímpares, que nós temos aqui do versículo 6 até o versículo 10, tem uns condicionais aí, né? Ele diz se. No verso 6 ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Bom, isso aqui parece lógico, né? O argumento de João é simples. A pregação de hoje é muito simples. Mas João faz questão de falar, repetir e falar mais uma vez. Porque às vezes o óbvio tem que ser dito. João diz: Deus é luz.
e nele não tem treva alguma. Logo, aqueles que caminham em comunhão com Deus, não tem como permanecerem em trevas. Aquele que é a luz, e onde a luz chega, espanta as trevas, não dá para dizer que eu tenho uma comunhão real com esse Deus, e continuar a andar, a viver, a agir, a pensar, a refletir, a reagir, como alguém que continua nas trevas. João fala de uma maneira muito clara, fé não é discurso, fé não é o que a gente fala. Eu creio muito em Deus, eu sou muito temente a Deus, a minha fé, meu Deus do céu, se tem uma coisa forte na minha vida, é a minha fé. João está dizendo, olha, a verdadeira fé é visível, ela é perceptível, no mundo como o nosso, e cada vez mais se amplifica o discurso, não julgue a minha fé, você não conhece o meu coração. Parece que João está dizendo algo completamente diferente. Está dizendo, o coração se mostra. Fé verdadeira se mostra. O jeito como a gente vive nesse mundo mostra onde está a base da nossa fé. E ele diz, não tem como, não faz sentido dizer que tenho comunhão, intimidade com Deus, mas continuo andando nas mesmas trevas. Isso nos leva à autoavaliação. Mas isso também nos leva a avaliar aqueles que falam em nome de Deus para nós. Se o seu ensino é carregado de uma vida que ampare. Óbvio que a verdade é verdade de Deus, ainda que esteja na boca do homem mais ímpio. A verdade é verdade. Mas a fé, ela é mostrada na vida. E os nossos atos endossam ou não o nosso discurso. Embelezam ou não a verdade a qual nós estamos proferindo. E veja que João aqui está falando de duas categorias de pessoas. Ele não está falando de gente que peca, porque esse é o único tipo de gente que existe no mundo. Todos nós somos pecadores. Ele está falando sobre andar nas trevas. Ele está falando sobre um hábito de vida. Ele está falando sobre uma natureza. Sabe, existem algumas crianças que são obedientes. Mas toda criança tem os seus momentos de desobediência. Mesmo os obedientes. Mas você fala assim, não, fulano é uma criança obediente, que está tendo um caso de desobediência. E tem o contrário também. Tem crianças que são essencialmente desobedientes. E às vezes elas obedecem. Mas se for para categorizar, fala assim, não, mas fulano é naturalmente desobediente. É estilo. É jeito, é hábito, é continuidade, é inclinação. Quando um obediente tem casos de desobediência, às vezes até as pessoas falam assim, mas que estranho, você não é assim? Você não é desse jeito, o que está acontecendo? E o contrário também é verdadeiro. Criança que é muito desobediente, de repente está obediente, quietinho, fala, o que está acontecendo? Está doente, será? O que aconteceu? Porque não é natural. O que João está dizendo é exatamente dessa categoria, de andar nas trevas, não simplesmente de pecar, porque, de novo, esse é o único tipo de gente que existe no mundo. Qualquer pessoa pode dizer, eu creio em Deus, qualquer pessoa pode dizer, eu creio em Jesus, mas as nossas crenças precisam combinar com o nosso comportamento, e se a nossa crença não combina com o nosso comportamento, a Bíblia nos chama de hipócritas, que têm apenas um discurso, e essa verdade é uma verdade dolorosa. Agora, precisamos pensar e refletir aqui com cautela, porque precisamos tomar muito cuidado, porque diante dessa verdade, quem pode se dizer então filho de Deus? Quem é que pode dizer que tem comunhão com Deus? Talvez você possa pensar nas suas fraquezas, nos seus pecados, na forma como o pecado tocou a sua vida, e você fala, então estou lascado. Então eu não tenho comunhão com Deus. Eu olho para as minhas dificuldades, eu olho para as coisas que eu penso, às vezes eu acho que eu nem crente sou. Não sei se já teve essa crise alguma vez na sua vida. Se não, fica tranquilo que um dia ela chega. Todo cristão passa por isso. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu fui salvo? Porque às vezes eu olho para a minha vida e eu vejo que eu estou frio, que eu estou temeroso, que eu estou ansioso. Às vezes coisas que eu achava que eu tinha vencido, se mostra de novo na minha vida. Então se João parasse aqui, neste versículo, a gente ia para casa triste, achando não tem esperança para mim. Não há nada que possa ser feito. Eu estou lascado, eu estou condenado.
Ou cair num outro extremo, que é igualmente perigoso, de bater no peito e dizer, eu tenho comunhão com Deus porque eu sou perfeito, eu não tenho pecado. Sabe que era exatamente isso que aqueles falsos profetas e falsos irmãos estavam dizendo dentro da comunidade da fé, e é por isso que João está trazendo esse argumento. Gente que nega a realidade do pecado na vida. Como eles acreditavam que o corpo é essa coisa inferior, e as coisas da mente, as coisas subjetivas, essas é que são importantes, eles diziam, não, tudo bem, fazer qualquer coisa com o corpo. No final a gente ora, e Deus conhece o nosso coração. Então eu sou perfeito, não tem pecado, isso que a gente faz aqui não é pecado. João está ensinando outra coisa. Fala, não trate o pecado de qualquer jeito. Porque se existe uma realidade que a nossa relação com Deus é alterada quando nascemos de novo, a nossa relação com o pecado também é alterada quando nascemos de novo. João vai dizer no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. No versículo 8 ele fala de dizer que não temos pecado. No verso 10, ele fala de dizer que nós não cometemos pecado, o que parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa que ele está falando. No verso 8, ele está falando sobre natureza, sobre a negação de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa. A ideia de que nós nunca pecamos, não temos pecado, nosso coração não é inclinado por pecado. E gente, esse é o pior de todos os enganos, o engano a respeito de si mesmo. Não confie em você mesmo. A Bíblia diz de maneira clara que enganoso é o coração do homem. Não confie cegamente nos seus instintos. Quantas vezes você já tomou decisões achando que eram as melhores decisões e lá na frente você percebe que você fez caca? Cuidado. Qualquer coisa pode ser usada pelo nosso próprio coração como uma desculpa. Às vezes uma pessoa diz, eu sou tão generoso, mas já está se enganando. Às vezes a gente acha que algo que aconteceu foi Deus colocou isso no meu coração. Cuidado. Sentir de Deus, essa expressão de sentir de Deus, às vezes me dá arrepio. Cuidado. Que às vezes não foi Deus, não. Às vezes foi até o outro. Às vezes foi coisa do seu coração, da sua vontade. Mas foi uma coisa boa. E se é uma coisa boa, foi Deus que colocou. Mas a gente pode fazer coisas boas com motivações não tão boas. A gente pode ajudar simplesmente por aquela máxima de dizer, eu me sinto tão bem quando eu ajudo alguém. E aí a generosidade passa a ser apenas um tipo de morfina, um tipo de algo que acalenta o nosso coração. Então a gente pode fazer coisas boas com motivações erradas. Cuidado, desconfie do seu coração. Porque se você confiar demais no seu coração, você vai se enganar. Se você confiar a sua espiritualidade naquilo que você sente, você vai se enganar. Porque alguns dias você vai se achar o super-homem, a super-mulher. Eu estou no óleo, ungidão. Deus fala comigo direto, tem meu zap. Mas às vezes você vai se sentir o pior de todos os pecadores. Você vai sentir que você não é filho de Deus. E se você confia somente nos seus sentimentos, nesses dias a sua fé vai para o buraco. Porque se eu estou firmado na cruz de Cristo, se eu me sinto filho, eu sou filho. Mas se eu não me sinto filho, isso não altera a realidade de que pelo sangue de Cristo, pelo seu sacrifício, eu fui feito filho de Deus. Às vezes o meu coração pega pressas, mas aquele que entende que o nosso coração é enganoso, esse precisa confessar. Eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio, e aquilo que eu creio está fundamentado naquele que é a verdade, no Cristo que é a própria verdade de Deus. Dizer que nós não temos pecado, às vezes pode ser mascarado por alguns tipos de discurso, do tipo, eu sei que eu sou uma boa pessoa, ou algo do tipo, bom, ninguém é perfeito, né? Ou esse é o meu jeito, é assim que eu sou. Sabe que eu sou descendente de italiano, né? Então esse é o meu jeitão. Aí a gente vai colocando culpa na nossa ascendência. E não chama pecado por pecado. João está dizendo, cuidado,
para não reconhecer, não entender que nós fomos tocados de alguma forma pelo pecado. Sim, todos nós somos a imagem de Deus. E alguns inclusive vão dizer, como é que isso que eu estou vivendo é pecado, se é algo do meu coração? Deus me criou, Ele me fez assim. E calma, Deus nos criou, nós somos a imagem de Deus, mas lembre-se, desde a queda, esta imagem de Deus foi maculada pelo pecado, foi tocada pelo pecado, de forma que esta imagem de Deus agora reflete de alguma forma esse pecado, e cada um de um jeito. Alguns têm uma fraqueza numa área, outros têm uma fraqueza em uma outra área, e se a gente não entende isso, a gente acha que a fraqueza do outro é frescura, porque ela não é a nossa fraqueza. Eu nunca faria isso, eu jamais diria isso, eu jamais pensaria assim. Como é que fulano tem coragem de fazer tal coisa? Eu não conseguiria, eu tenho vergonha de um negócio desse. Tudo bem, mas e o tanto de coisa que a gente faz que o outro também não faz? Cada um foi quebrado de um jeito. Se tem uma coisa que é democrática, é o pecado. O pecado atingiu todo mundo. Alguns são mais falhos e mais fracos no uso da sua boca, da sua língua, das suas palavras. Outros têm uma tendência mais fraca para algum tipo de vício. Outros para os seus olhos, para a cobiça. Outros na área da sexualidade. Cada um tem as suas fraquezas. E nós não podemos esquecer disso. Todos nós precisamos de Deus. E todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. Tanto eu, quanto você, e quanto o outro, que tem um pecado diferente do nosso. Agora, a gente pode simplesmente racionalizar, dar desculpa e dizer, não, eu sou assim, esse é o meu jeito. E não é porque é natural que está certo. Não é porque é uma inclinação contínua que está certo. É luta. A pessoa pode dizer, eu nasci com esse tipo de desejo. Pode dizer, e é verdade. O pecado tocou o nosso coração. Agora a questão é, o que eu faço com isso? O que eu faço com esse desejo? Com essa cobiça? Ser tentado não é pecado. A grande questão é o que eu faço com a tentação. Eu abrigo ela no meu coração? Eu dou vazão a essa tentação? Eu deixo com que essas tentações se materializem na prática? Agora todos nós podemos e seremos tentados. E nós somos tentados, diz Tiago na sua carta, pelos nossos próprios desejos, por aquilo que nos chama a atenção, por aquilo que para nós é bom. É isso que nos tenta. E às vezes a minha tentação não é a sua tentação, e a sua tentação não é a minha. Cada um tem o seu ponto fraco. Por isso João diz, se nós dissermos que isso não é verdade, nós só estamos nos enganando. Pode dizer, pode afirmar que esse é o seu jeito, pode dar um outro nome para isso. Não, é que eu sou muito sincero, às vezes é só mal educado mesmo. Eu sou uma pessoa enérgica. Não, às vezes é só ira, que precisa ser tratada e lançada na cruz. Eu sou muito comunicativo. Não, às vezes é só fofoqueiro mesmo. Então precisa lançar na cruz. Não dê nomes bonitos para aquilo que Deus chama de pecado. Não torne parte da sua identidade aquilo pelo qual Cristo morreu na cruz. João diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós só estamos nos enganando. Só uma visão correta de si mesmo pode nos conduzir a algum tipo de mudança. Porque caminhar na luz, em comunhão com a luz, vai expor os nossos pontos cegos. Então, se por um lado nós podemos negar a nossa natureza, por outro lado, nós podemos relativizar o pecado, que é o que ele fala no versículo 10. Vamos para os versos pares, que ele está falando na parte negativa, depois a gente volta nos ímpares. No verso 10 ele diz, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, de Deus, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se no versículo 8 ele está falando sobre negarmos a natureza de quem nós somos, e a necessidade de lutarmos, no verso 10 ele está buscando dizer que alguns negam atos concretos, dão outros nomes para o pecado, redefinem o que é pecado, relativizam o que é pecado, querem atualizar a ética e a moral à luz da sociedade, das narrativas, dos pensamentos filosóficos.
João diz, não dá para fazer isso. Quando nós ajustamos a moral bíblica para encaixar nas nossas narrativas culturais, João está dizendo, nós não só estamos nos enganando, mas dizendo que sabemos mais do que Deus, fazendo dele um mentiroso, dizendo ele está errado. Isso que você chama de pecado, não é pecado, então Deus é mentiroso. É o que João está dizendo, cuidado, porque isso zomba de Deus. Esse é o tipo de fé que zomba de Deus. Zomba em primeiro lugar, porque nega a autoridade de Deus. Como se nós fôssemos capazes de redefinir o que é certo e o que é errado. Esse é o problema do pecado original. De que nós fôssemos autores do que é bom e do que é mal. Nós fôssemos aqueles que vão dizer, isso aqui é bom e isso aqui é mal. E não ouvir o que Deus tem a dizer a respeito da vida e a respeito da nossa vida. Então, em primeiro lugar, isso zomba de Deus porque nega a sua autoridade. Mas em segundo lugar, e o que é pior ainda, isso zomba de Deus porque despreza o preço que foi pago por causa desses pecados. Jesus veio a esse mundo e deu do seu sangue. Jesus morreu por causa do pecado. E quando nós relativizamos o pecado, relativizamos também o preço que foi pago. Então, se por um lado nós estamos vendo algo para tomarmos muito cuidado, de negarmos a realidade, para tentar de alguma forma estar bem com a gente mesmo, se achar um pouco melhor do que a gente realmente é. Então é mais fácil dizer, não, eu não sou pecador, não, essas coisas aqui não é pecado, essas são amarras sociais, amarras filosóficas, o cristianismo acabou com a liberdade, colocou todo mundo debaixo de uma culpa, tudo é culpa do cristianismo, essa religião aí, que fica escravizando as pessoas. A gente vai tentar racionalizar de alguma forma, para não entender e não reconhecer que precisamos de ajuda. Mas se nós entendemos isso, podemos cair naquele outro extremo do desespero. Então estou lascado, então já era para mim. Mas João também nos apresenta esperança, que é o que nós vemos no versículo 7, sobre qual é o efeito real da comunhão com Deus. Se no verso 6 ele diz, eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus e continuo andando em trevas. Mas no verso 7 ele diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que João não está pressupondo que a gente não peca, na verdade é o contrário, ele pressupõe que todo mundo é pecador. Porque se por um lado ele diz que Deus é luz, que Deus está na luz, ele diz que nós podemos andar na luz. Mas podemos não andar na luz. Podemos andar nas trevas ou podemos andar na luz. Deus em seu estado perfeito, Deus é luz e Deus está na luz. E é possível caminhar na luz. E quanto mais caminhamos na luz, diz o texto, nós mantemos comunhão uns com os outros. Se tem uma coisa que nos separa, queridos, é o pecado. É o pecado que nos afasta uns dos outros. É o pecado que afasta o marido da esposa. É o pecado que afasta os pais dos filhos. Os filhos dos pais. É o pecado. É o pecado que causa intrigas, dissensões, preconceitos, racismos de todo tipo. É o pecado que causa isso no nosso coração. E isso é pecado. É a fofoca, é a mentira, é o egoísmo, é o não levar desaforo para casa, é o não ouvir o que o outro tem a dizer, é o pensar sempre o pior em primeiro lugar, é não dar o benefício da dúvida. Isso atrapalha a comunhão. A mentira, a falsidade, o não conseguir segurar a língua, a raiva, é isso que atrapalha os relacionamentos. Então João vai dizer que quanto mais nós estamos perto da luz, quanto mais nós caminhamos, não nas trevas, mas sob a verdade da luz de Deus e dos seus mandamentos, mais nós conseguimos ter comunhão, partilha, relacionamento, qualidade de vida com outras pessoas. Mais nós exalamos paz e ministramos paz nos ambientes nos quais nós vivemos. Ele diz então que se nós andamos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz de Deus é esse processo contínuo de purificação, de santificação. Pense, Deus como sendo a própria luz, e a gente tem muita dificuldade de entender a luz de verdade. Primeiro que na física, luz já é um negócio esquisito, que se comporta tanto como onda,
como partícula. Se você está no escuro e põe um facho de luz, você não consegue pegar um fóton daquele e analisar no microscópio, seja lá o que for. Porque a luz está conectada à sua emissão. Luz é um negócio muito esquisito. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. E depende de um emissor. E a luz, ela ilumina coisas. Então, em termos leigos, a gente não vê luz. A gente vê as coisas que a luz ilumina. Não é assim? O que a gente enxerga é as coisas que a luz ilumina. Não é luz que a gente vê. Mas de uma maneira um pouco mais técnica, tudo que a gente vê é luz. Tudo que a gente vê é o reflexo da luz em alguma coisa. E esses comprimentos de onda fazem com que a gente consiga discernir a cor, a distância, a textura. Então a gente só enxerga aquilo que a luz ilumina. Se não tiver luz, fica tudo escuro. E a gente não enxerga nada. Uma das formas de experimentarmos o mundo é através desse sentido, o sentido da visão. Mas a gente só consegue enxergar onde tem luz. Mas a gente entende que luz vem de algum lugar, seja do sol, seja de uma lâmpada, isso ilumina. O que é muito estranho, porque quando nós olhamos para o início de tudo, lá em Gênesis, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus andava, pairava sobre a face do abismo. E no primeiro dia disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Hageu a luz, né? Veio a luz. A luz veio à existência. Óbvio, aquilo que Deus manda acontece. E diz o texto que havia luz. Mas se você já leu o texto de Gênesis, vai ver que na narrativa da criação, sol, lua e estrela só são criados no quarto dia. A pergunta é, luz de onde? Deus disse, haja luz. E a Bíblia não diz, e Deus ficou esperando até o quarto dia para que a luz viesse a existir. Não, e houve luz. Da onde? Essa é uma pergunta legal. Dá para a gente ficar falando sobre ela há muito tempo. Mas Deus é a própria luz. Aquilo que nós enxergamos como verdade só pode ser enxergado como verdade a partir da luz de Deus. A verdade só pode ser conhecida de fato sob a ótica da própria luz de Deus. Tudo o que enxergamos, precisamos da luz para enxergar. E João vai dizer então que se nós andarmos na luz, nós vamos enxergar as coisas do jeito certo, inclusive a nós mesmos. Porque quanto mais próximos estamos da luz, mais enxergamos em nós aquilo que não é luz. Mais enxergamos em nós as nossas sujidades. Talvez você já tenha feito isso. Às vezes você pega uma camiseta, ela está meio suja. Aí alguém diz, ou você mesmo diz, mas à noite, todos os gatos são pardos, não é? A escuridão dá uma maquiada. Durante o dia é mais complicado. Vê uma mancha, vê um amassado. A escuridão dá uma abafadinha. Quanto mais próximo estamos de Deus, mais nós reparamos em nós, naquelas sujeirinhas que ficaram por serem limpas. Por isso João diz, se nós andarmos na luz como Ele está na luz, nós vamos sendo purificados. Mas presta atenção numa coisa que é mais importante do que tudo. O que nos purifica não é a consciência dos nossos erros. Ter consciência é importante para enxergá-los. Mas João diz que é o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado. O que nos purifica não é informação. Porque de informação, fala a verdade, a nossa cabeça já está cheia. De conhecimento, a cabeça já está cheia. O que a gente precisa não é de conhecimento, o que a gente precisa é da obra de Cristo nas nossas vidas. Entender, conhecer, reconhecer, reafirmar é importante. Mas o que João está dizendo é que a purificação dos nossos pecados é uma obra que está para além da gente.
E é algo que Jesus realiza em nós à medida que temos comunhão com o Pai, à medida que temos comunhão com o Filho. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais intimidade temos com Deus, Cristo vai nos purificando, vai nos moldando, vai abrindo os nossos olhos, nós vamos percebendo as sujidades da nossa vida e Ele mesmo vai atuando em nós para que sejamos mais parecidos com Ele. É uma obra da graça, é algo que Ele faz em nosso favor. Não só isso, o verso 9 vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando João fala dessa realidade do pecado, de nós não andarmos enganados, de se dizer que não tem pecado, João não está dizendo isso para a gente se sentir culpado. João não está nos ensinando a abrir os olhos para o nosso pecado, para que a gente fique se condenando o tempo todo. Não, João não está fazendo isso. O que ele está fazendo é nos ensinando que ao contemplarmos o pecado, reconhecermos o pecado, esse é um instrumento que Deus utiliza para nos livrar desse pecado. É a consciência que vai gerando essa libertação em nós. A libertação que é a obra de Jesus, mas que vai acontecendo a partir do momento em que a gente vai reconhecendo. Quando a gente fala de confessar, talvez na nossa mentalidade brasileira, muito influenciada pelo catolicismo, talvez a gente logo pensa que confessar é você ir num lugar religioso, numa igreja, numa capela, e ali chegar e entrar num confessionário e informar alguém aquilo que você fez. Mas a gente pensa que confessar é isso, é contar uma novidade para alguém, é dizer, viu, eu pequei, e o que é que você fez? E aí você diz, eu fiz isso, isso e isso. Não é essa a essência da palavra confessar. Porque Ele nos chama a confessar, em primeiro lugar, ao próprio Deus. E por que a gente vai confessar para Deus se Ele sabe todas as coisas? Como é que a gente pode contar uma novidade? Imagina você chegando para Deus, Deus, queria te contar um negócio. Essa semana eu falei uns palavrão, e Deus fala, não fala um negócio desse. Meu eu do céu. Pega Deus de surpresa. Não faz nem sentido esse negócio. Confessar, literalmente, significa falar a mesma coisa que. Confessar é reconhecer. Confessar é concordar. É olhar para aquelas coisas da nossa vida em que Deus diz, isso não está certo. E nós olhamos para ela e a gente diz, isso não está certo. E dizer diante de Deus, Senhor, eu sei que isso não está certo. É reconhecer, mais do que falar, mais do que simplesmente contar, porque a gente pode falar, pode contar sem nenhum arrependimento, sem nenhum desejo de transformação, só como um desejo terapêutico de pôr para fora. Mas confessar é reconhecer, e diante desse reconhecimento, de não racionalizar, de não justificar, de não relativizar, de não esconder, de não negar, ao contrário, é dizer, Senhor, aquilo que o Senhor chama de pecado, eu reconheço que de fato é, e está na minha vida, e eu não quero isso na minha vida. Confessar é reconhecer e sentir algo em relação a isso. É dizer, eu sei que não devia ser assim. Eu posso até dizer, eu não estou dando conta de mudar. Eu queria ser diferente. Eu queria falar diferente, eu queria agir diferente. Mas isso não é desculpa para eu não dizer que isso está errado. Está errado, eu não consigo, mas está errado. Eu preciso de libertação, eu preciso de mudança. Isso é confessar. E a promessa que João está nos fazendo é que se nós confessarmos os nossos pecados, aquilo que nós reconhecemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Perdão está nessa esfera legal, nessa esfera jurídica. Deus, em Cristo Jesus, perdoou as culpas do nosso pecado. Aquilo que o nosso pecado cobrava, em Jesus nós fomos perdoados. Mas também fomos purificados. Aquilo que nos afastava, que não dava a nós condições de ter um relacionamento com Deus, pela obra de Jesus, em Cristo, também nós somos purificados. Somos tornados
aceitos, somos recebidos. Essa é a base, é isso que permite a comunhão, é isso que resolve aquele problema de incompatibilidade. Deus é luz, e nós olhamos para nós, e se fizermos uma avaliação correta, vamos dizer, mas eu estou cheio de trevas, então não dá para ter comunhão com Deus. E João está dizendo, calma, você está fazendo um bom diagnóstico, mas a história não acaba aí. O que nos liga com Deus é o sacrifício de Jesus. É Jesus que torna essa incompatibilidade em compatibilidade, ainda que ainda existam muitas trevas que precisam ser vencidas na nossa vida. Não é a perfeição dos nossos atos que nos qualifica a estarmos diante de Deus. Não é a nossa capacidade de sermos santos. Não é o nosso desempenho que nos torna aceitos diante de Deus. O que nos torna aceitos diante de Deus é o sacrifício último, cabal e perfeito do próprio Cristo. Portanto, eu posso me apresentar diante de Deus, e eu posso ter com Ele comunhão, ainda que eu reconheça em minha vida muitos pontos de sujidade que precisam ser purificados. É na caminhada com Deus, a sua própria luz, em que Ele vai expondo o meu pecado e me ajudando a viver de uma maneira diferente. Santidade não é a causa da salvação, santidade é a consequência dela. A causa da salvação é graça, é misericórdia, é a própria obra de Jesus. Então o que João está dizendo é, fique atento, olhe ao seu redor, olhe para dentro de você e reconheça que o pecado continua ali, para que você não ande enganado, para que você não tropece aqui e ali, por não estar atento. Mas calma, não fique sem esperança, porque a obra de Cristo se fez efetiva na sua vida. Então aquele que te salvou também tem o poder de te fazer viver de uma maneira diferente, dia após dia, em novidade de vida. Amém, queridos? É isso que João vai dizer no capítulo 2, no versículo 1, ele diz, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. João está dizendo aqui, que precisamos ter uma postura equilibrada, porque a gente pode ir para um lado ou para o outro, para um extremo para o outro, com qualquer uma dessas verdades bíblicas. Quando a gente fala e reafirma o pecado, e a Bíblia fala sobre o pecado, que o pecado está em nós, a gente pode cair no extremo de dizer, eu estou lascado, não tem esperança para mim, eu não tenho salvação, não posso me achegar a Deus, porque eu reconheço os meus pecados. Mas aí quando a gente fala de graça, fala, então tudo bem, vou viver de qualquer jeito, afinal, foi a obra de Jesus, foi o que Ele fez, é a cruz, então eu posso viver de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, agir de qualquer jeito. João está dizendo, gente, presta atenção, vamos ter as coisas equilibradas na vida. O que eu estou trazendo para vocês, o que eu estou ensinando, é para que vocês não pequem, estejam conscientes de que não dá para dizer que ama a Deus e que vive em comunhão com Deus, se o hábito da nossa vida é completamente contrário a isso. Se não me preocupa o fato de que existem em mim coisas que precisam ser transformadas, não dá para dizer que eu fui alcançado pela graça. Mas ele diz, na sequência do verso 1, mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João está dando para nós uma visão muito equilibrada do pecado. Primeiro ele diz, não seja indiferente em relação ao pecado. Não está tudo bem pecar. Não seja negligente na sua postura. Não seja indiferente ao pecado. Reconheça a sua natureza. Chame o pecado pelo nome. Qualifique os pecados. Reconheça as suas hipocrisias. Reconheça onde você diz que crê, mas a sua vida mostra que não crê. Faça uma autoavaliação constante, não baixe a guarda. Isso é um lado. Mas por outro lado, João diz, não seja consumido pela culpa. Não deixe que essa visão correta dos seus pecados te coloque numa posição de desesperança. Porque nós temos um advogado. Nós temos um Cristo que nos defende. Nós temos aquele que é o nosso advogado justo. Jesus justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Justiça. Olha que coisa absurda que João está falando. Que sermos perdoados por Deus é a coisa mais justa que Deus poderia fazer
mediante o sacrifício de Jesus. Entende isso? Que ao sermos perdoados por Jesus, a obra de Jesus foi tão completa, tão cabal. Jesus é chamado de o justo. Às vezes a gente se esquece disso. De que sim, nós fomos salvos pela morte obediente de Jesus. Na teologia a gente chama da obediência passiva de Cristo, em que Ele recebeu os nossos pecados. Mas também nós falamos da obediência ativa de Cristo. Jesus foi perfeito em todas as coisas. Tudo aquilo que a gente devia fazer, Jesus fez e fez perfeitamente. Toda a lei que a gente não consegue cumprir, todo tipo de inclinação que a gente não consegue resistir, Jesus resistiu a todas. Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus foi perfeito na sua obediência ao Pai. Jesus é o plenamente justo. E ao morrer em nosso lugar, Jesus concedeu essa sua justiça e a derramou sobre nós. Ele pagou a nossa conta. Ele é a propiciação, é o que João vai dizer um pouquinho mais para frente no versículo 2, ele diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. João não está aqui com uma visão universalista não, tá? Todo mundo vai ser salvo porque Jesus pagou pelo pecado do mundo inteiro. Não é disso que João está falando. E ele usa esse tipo de linguagem, tanto aqui quanto no seu evangelho. Jesus não faz acepção de pessoas. No passado, no presente e no futuro. De qualquer etnia, de qualquer língua, de qualquer povo, de qualquer passado, de qualquer tipo de família. Todo aquele que é salvo tem os seus pecados perdoados pelo sacrifício de Jesus. Mas nós sabemos que existem pessoas que no último dia não desfrutarão de uma intimidade com Deus eterna. Então, ao dizer que Deus, em Cristo, pagou pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo todo, está dizendo que todo mundo, em todo lugar onde há um salvo, só é salvo porque Cristo pagou por esse pecado. Não só no tempo de João, não só no tempo dos apóstolos, não só os primeiros leitores, mas isso chega até nós, no tempo presente. Há graça disponível para nós. E essa graça nos salva. Os pecados que Jesus pagou na cruz incluem os nossos pecados. E ele diz, ele é a propiciação pelo nosso pecado. E aqui essa palavra propiciação, às vezes a gente tem dificuldade de entender, porque ela remonta ao Antigo Testamento. Quando Deus instituiu os atos cerimoniais para a purificação dos pecados do povo, havia aquele famoso dia da expiação, em que os pecados de todo o povo eram confessados, um animal era imolado, era morto por aqueles pecados, e o sumo sacerdote pegava um pouquinho daquele sangue, levava até o Santo dos Santos, onde havia a Arca da Aliança, e ele pegava um pouquinho daquele sangue e aspergia sobre a tampa da Arca da Aliança. Essa tampa era chamada de propiciatório. Propiciatório. Então esse ato era chamado de o ato da propiciação. Era como se Deus estivesse recebendo o pagamento pelos pecados do povo. Deixa eu dizer uma coisa que talvez a gente pode perder de vista. Deus tem um caráter integral. Deus é inteiro. A gente é quebrado. A gente consegue fatiar o nosso caráter. Então digamos que o Jurandir está me devendo cinquentão. Aí o Jura vem e fala, essa semana está difícil, esse mês está difícil. E eu falo assim, Jura, fique em paz. Está perdoada a sua dívida, glória a Deus, está perdoada a sua dívida. Então estou exercitando o quê? Misericórdia, certo? Mas não justiça. Eu deixei de lado a justiça para executar misericórdia e graça. Porque se há uma dívida, essa dívida tem que ser paga. Nós, seres quebrados, conseguimos fatiar uma parte do nosso caráter e dizer, eu deixo de lado a justiça para poder ser misericordioso. Deus é inteiro. Deus é perfeito. E não há nada no caráter de Deus que colida com o seu próprio caráter. Então, quando os nossos pecados estão colocados, nós temos uma dívida. E Deus não pode simplesmente dizer, tudo bem, deixa assim mesmo, está tranquilo, fica frio. Porque assim ele seria gracioso, misericordioso, mas injusto. E para nós tudo bem ser injusto. Mas Deus não pode ser injusto. Não faz parte do caráter de Deus ser injusto. Agora digamos que o Jura continua me devendo 50 reais.
E veio o André, e fala, olha, eu estou sabendo que o juro está complicado esses dias lá para ele, e ele está devendo cinquentão, toma aqui o cinquentão do juro. A dívida foi paga. E agora dá para ser misericordioso e justo ao mesmo tempo. Jesus pagou a nossa conta. A conta dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A consequência das nossas ofensas a Deus por meio dos nossos pecados, a consequência é a morte. E se Deus simplesmente dissesse, está tudo tranquilo, deixa para lá, vamos passar uma borracha nisso tudo. Você diria, glória a Deus, Deus é bom. Mas ao mesmo tempo Deus seria injusto. Porque se há uma dívida, essa dívida tem que ser paga. E como é que a nossa dívida foi paga? O próprio Deus assumiu o ônus. E na pessoa de Cristo, se o salário do pecado é a morte, aquele que não precisava morrer, porque foi justo em todas as coisas, deu a sua própria vida em resgate pelos nossos pecados. Está pago. Deus pode exercitar misericórdia, ao mesmo tempo em que a sua justiça foi satisfeita. A justa justiça de Deus. Ao dizer que Jesus então é a propiciação pelos nossos pecados, nós precisamos nos lembrar que a segurança da nossa salvação não está no nosso desempenho. A segurança da nossa salvação não está na nossa impecabilidade. A segurança da nossa salvação não está no bater no peito e dizer, nada me tenta, nada me abala. A segurança da nossa salvação está na obra perfeita, completa e final de Jesus. E aqui está a seriedade do pecado. Porque o pecado custou Cristo. O pecado custou o sangue do próprio Deus. E quando nós entendemos isso, passamos agora a viver em santidade. Mas por gratidão. A motivação para a santidade é esse desejo de intimidade, esse desejo de comunhão com o Pai, é ter uma caminhada em comum com a própria verdade que é Deus, é essa adequação dos nossos hábitos e da nossa vida à verdade daquele com quem nós temos comunhão. E João começa nessa perícope que nós vimos no versículo 5 dizendo, Deus é luz. E quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais eu me pareço com Ele. Já viu aquela expressão, tal pai, tal filho? Já viu? Será que ao olhar para nós podemos dizer, nós estamos parecidos com o Pai? Óbvio que isso é uma progressão, é uma continuidade. A santificação é um processo. Mas ao olhar para a nossa vida, e eu peço que você faça essa autoanálise, desde o dia em que você conheceu a Cristo e se entregou a Cristo, você consegue perceber uma evolução de uma vida mais parecida com a de Cristo. Claro que em algumas áreas a gente ainda patina, precisa mudar. Talvez em algumas áreas a gente nem estava consciente das sujidades. Mas quanto mais comunhão com Deus, mais reconhecemos aquilo que está em desacordo. Mas não para que isso gere em nosso coração culpa, distanciamento, medo. Ao contrário, para que possamos nos lembrar que por isso também Cristo morreu, por isso também Cristo pagou pelos pecados, e Ele nos perdoa os pecados, e nos purifica de toda a injustiça. Então João termina no versículo 3 ao 6, com um resumão de tudo isso, para que ninguém use a sua verdade como desculpa para viver de qualquer jeito. Ele diz então, verso 3, nisto sabemos. Primeiro ele começou com um monte de se, agora ele diz, vamos dar certeza agora. Nisto sabemos que o temos conhecido, ou seja, que temos intimidade, que temos comunhão. Como é que nós sabemos? Ele diz, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus está sendo aplicado, porque cada vez mais eu estou conhecendo a Deus e buscando viver, e Ele está me dando condições de viver de maneira mais alinhada com a sua vontade. Então, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em mim. Ele termina dizendo, nisso sabemos que estamos nele.
Quem diz permanecer nele, esse deve também andar como ele andou. Andar na luz, aqui ele troca por guardar os mandamentos, ouvir os mandamentos, conhecer a palavra e colocar em prática a palavra de Deus, reconhecendo as nossas limitações e a necessidade que temos de ser transformados. Andar na luz é viver na palavra, é essa santificação que é progressiva. Por isso precisamos ter muito cuidado com o discurso hipócrita, de dizer uma coisa com a boca, mas não com a vida. Porque no final das contas não é o que a gente fala, não é o que a gente acha, não é o que a gente sente, mas é como a gente vive, que mostra se de fato reconhecemos os nossos pecados e corremos para a cruz de Cristo. Quando olhamos para o nosso pecado, não devemos correr para a culpa, corremos para Cristo. Não devemos correr para o medo, corremos para aquele que pagou pela nossa culpa e pelo nosso pecado. E que por graça e misericórdia tem nos dado novos olhos, novos ouvidos e um coração cada vez mais disposto a crer e a viver a verdade do Evangelho. Fé de verdade é vida de verdade. Fé verdadeira não é discurso. Fé verdadeira é encarnada, é recebida, é praticada. É se parecer a cada dia mais com Cristo. Andar na luz nos torna mais luz, mais parecidos com a luz. Então o que João está nos mostrando? Que nem toda fé é real. Algumas são incoerentes, é autoenganação, em alguns casos até blasfemadoras. Mas essa fé é real, encarnada, anda com Deus, ouve os mandamentos, confessa os pecados e descansa em Cristo. Não é mérito, é graça. Busca viver em obediência, mas sabe que a segurança não está no desempenho, a segurança está na cruz, na graça. Graça que nos salva de nós mesmos e do nosso desempenho. A título de aplicação, primeiro, examine a sua fé por meio da sua forma de viver. Aquilo que você diz que crê. Olhe para si e veja se isso encontra lastro no dia a dia, no chão da vida. Aquilo que declaramos no domingo, veja se isso continua na segunda, na terça. Aquilo que cantamos na igreja, veja se isso é verdade em casa, no trabalho. Avalie, examine. Não como quem busca culpa, mas como quem quer mudança. Esteja atento em relação ao seu pecado, e principalmente ao seu coração, porque o coração humano é enganoso. E todas as vezes, não corra para justificativas, não dê desculpas, não lance a culpa sobre o outro. Eu sou assim por sua causa, eu fiz isso porque você me tirou a paciência, eu falei aquilo, eu sei que eu estou errado, mas olha o que você faz comigo. Não jogue a culpa no outro, não busque justificativas, corra para Cristo, corra para o único que pode mudar a sua vida. E por último, lembre-se que a nossa salvação, a sua salvação, está ancorada em Cristo, e não na nossa perfeição. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? O Senhor nos ajude a termos uma relação correta com o pecado. Sincera, de luta, mas ao mesmo tempo de descanso, sabendo que em Cristo nós somos aceitos pelo Pai. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.